Olá, seja muito bem-vindo ao Grandes Julgamentos. A partir de agora você acompanha o desenrolar de uma sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que culminou em uma decisão histórica. Os ministros concederam habeas corpus coletivo para que mulheres grávidas, mães de crianças de até 12 anos e mães de deficientes possam ter a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. A admissão desse habeas corpus coletivo significou a inauguração de uma nova classe processual, significou a criação de um novo modo de reclamar a liberdade, um modo coletivo e, portanto, adequado a violações de caráter coletivo que têm por objeto a liberdade de locomoção, a liberdade das pessoas. Não à toa a gente observou o habeas corpus coletivo passar a ser usado por uma série de outros atores que trabalham com a defesa de direitos. Por exemplo, em sistemas em unidades prisionais que tinham limitações legais, por exemplo, a direitos de presos, em casos de outros cuidadores, em casos, por exemplo, no contexto da pandemia do Covid. Então, outras organizações, a Defensoria Pública e outras organizações começaram a fazer uso desse novo instrumento que foi habilitado pelo STF ao reconhecer, ao conhecer o habeas corpus coletivo 143641, para que violações de caráter coletivo fossem endereçadas de maneira coletiva. Porque se não fosse assim, a gente veria de novo se manifestar, um desperdício de recursos, primeiro ponto, e dois, esses vieses de dificuldade de acesso à justiça que a gente observa no sistema de justiça criminal brasileiro. Neste julgamento, tivemos duas questões relevantes. Primeiro, a análise do cabimento do habeas corpus coletivo. Superado esse tema, os ministros partiram para a análise do mérito. Vamos ver como foi. A sessão teve início com a leitura do relatório, seguida pelas sustentações orais. O primeiro a falar foi o Defensor Público-Geral Federal, que defendeu o cabimento do habeas corpus coletivo, inclusive como mecanismo para desafogar o judiciário. Apesar de não ser algo que frequente cotidianamente os tribunais, o instrumento do habeas corpus coletivo é possível se, numa análoga comparação, haja vista que, conforme os outros instrumentos de mandado de segurança, mandado de junção, destoa tão somente da ilegalidade combatida, notadamente destoa na ilegalidade combatida. Então, entendemos e rogamos a esta colenda turma que conheça deste habeas corpus de viés coletivo, porque para problemas coletivos entendemos que soluções coletivas são adequadas. Não queremos ver, senhor presidente e demais ministros, mais afogo ao Poder Judiciário, com milhares de habeas corpus. Não queremos ver a possibilidade de decisões conflitantes, gerando insegurança jurídica a um sistema já tão sofrido e complexo como é o sistema penitenciário nacional. Na fala, ele observou tratar-se do cumprimento das disposições do Código de Processo Penal e descreveu o quadro a que estão submetidas, no sistema prisional, as crianças filhas de mães detentas. A alteração legislativa ocorrida em 2016, no artigo 318 do CPP, colocou dois incisos que são objeto deste writ, o inciso 4º, que fala da conversão da prisão para mulheres grávidas, e o inciso 5, que fala também da mesma conversão para mulheres responsáveis por crianças não com 12 anos incompleto. Mães, é isso que diz o inciso 5º de 318, mães com crianças de até 12 anos, sem quaisquer outras condicionantes. Senhores, não é preciso muito exercício de imaginação para perceber o impacto das agruras do cárcere em recém-nascidos, especialmente nas suas mães. Se queremos um futuro melhor, se queremos uma civilização melhor, me pergunto quais os efeitos, se essas máculas seriam reversíveis para crianças que já vêm à luz no cárcere. Por que não dizer, vêm às trevas
no cárcere, pois a realidade colocada às presas, grávidas e mães no conhecido sistema penitenciário brasileiro salta aos olhos, constrange e afronta a medida de dignidade e de humanidade que cada um carrega em si. Uma criança nascida no cárcere fica realmente afastada de uma vida regular. Essas mães acabam tendo suas crianças afastadas da sua revelia. A criança no cárcere terá atrasos no seu registro civil, faltará um atendimento médico adequado à criança, não falo nem das gestantes, pois o quadro de profissionais de ginecologia, de saúde da mulher no sistema penitenciário é insuficiente. Sua Excelência, o ministro relator, teve o cuidado e a diligência de solicitar ao DEPEN uma série de informações sobre os equipamentos penitenciários nacionais e, infelizmente, diga-se, é realmente muito disforme. Nem todo lugar tem estrutura e, quando tem, ainda é precária. Uma das representantes do Coletivo de Advogados em Direitos Humanos defendeu a importância do HC. Apenas um instrumento coletivo é capaz de fazer frente a violações a direitos que também foram coletivizadas. Para este problema desse habeas corpus, de uso ilegal da prisão provisória e não aplicação do marco legal da primeira infância, que mantém mulheres sistematicamente encarceradas quando poderiam estar livres, apenas um HC coletivo se mostra um instrumento apto, simples, rápido e efetivo para combater essas ilegalidades. A advogada que falou em seguida, também do coletivo que apresentou o pedido, destacou a situação de ilegalidade na prisão cautelar de mulheres submetidas às atuais condições precárias do sistema carcerário brasileiro. Não pode a pessoa presa em particular, aquela submetida à prisão cautelar, ter direitos restringidos para além do previsto em dispositivos legais. Não pode a pena, quiçá a cautela, alcançar os filhos e filhas das mulheres privadas de liberdade no Brasil. Não há no ordenamento jurídico brasileiro hipótese de cabimento de prisão degradante de liberdade. Depois, todas as partes interessadas, os amigos da corte, defenderam tanto o cabimento do habeas corpus coletivo quanto a procedência do pedido. E há muito tempo, ministro Lewandowski, as defensorias vêm insistindo na necessidade de tornar o habeas corpus coletivo como um instrumento válido para se combater constrangimentos ilegais idênticos. É essa situação que nos impõe decisões que se postula nesse HC. É esse julgado emblemático que nos toca a todos. É esse que permite afirmar claramente, não como retórica, que não se pode imaginar tão somente que a pena não passa da pessoa do condenado ou da condenada. Me permita, com todas as vezes, é uma mentira isso no atual sistema carcerário. Lembre que, na maioria das vezes, não estamos falando de crimes de corrupção ou de colarinho branco, mas de prisões resultantes da inútil e falida guerra às drogas. Essa realidade parece ser resultante da falta de capacidade de alteridade, identificação e empatia de muitos dos autores do sistema para com as acusadas e acusados, que em sua maioria têm baixo grau de escolaridade, são pardos e negros e estão sub- ou desempregados. Os filhos dos outros e ainda os filhos de ninguém também são nossa responsabilidade moral e constitucional, como determina um dos artigos mais importantes da nossa Magna Carta, o artigo 227, segundo o qual é dever de todos nós, família, sociedade e Estado, garantir prioridade absoluta todos os direitos dos quais as crianças são titulares, colocando-as a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Precisa que seja registrado aqui nesta corte que o Estado brasileiro não garante acesso a pré-natal para essas mulheres. E essa falta de acesso ao pré-natal já vem comprovada com dados empíricos em diversas pesquisas, inclusive justificadas metodologicamente. Portanto, que o nosso combalido remédio heróico, o habeas corpus, que está enxugado, né? Que tantas vezes é apontado quase como que um inimigo da segurança pública, que aqui ele está sendo manejado na sua vocação primeva, na sua vocação por excelência, que é coartar, que é fazer cessar constrangimentos ilegais, com S no plural, a que estão submetidas
tantas mulheres, né? Mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres gestantes, mulheres mães de crianças pequenas. Portanto, não há como postergar o exame dessa realidade que foi aqui tão bem colocada. Não há como simplesmente deixar para amanhã e dizer que é necessário que os ilustres magistrados de primeiro grau se debrucem sobre as situações individuais, que não é mais possível simplesmente que se determine a criação de um novo mutirão, a formação de um grupo de trabalho. É preciso agir já. No próximo bloco, vamos ver como os ministros decidiram sobre o cabimento do habeas corpus coletivo e ainda os votos dos ministros quanto ao mérito da questão. Não saia daí, a gente volta já. Seja bem-vindo de volta ao Grandes Julgamentos e neste programa você acompanha a importante decisão da segunda turma do STF que concedeu habeas corpus coletivo para que mulheres grávidas, mães de crianças com até 12 anos e mães de deficientes possam ter a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, destacou tratar-se de um momento histórico. O tema é momentoso, evidentemente. Eu tenho a convicção, a certeza de que as organizações internacionais e as entidades nacionais de proteção dos direitos humanos estão de olhos voltados agora para a Suprema Corte do Brasil. Não só estas pessoas jurídicas, mas também todos aqueles que se preocupam com a defesa dos direitos e garantias fundamentais da cidadania. Inicialmente, os ministros discutiram o cabimento do HC coletivo. Para o relator, o habeas corpus, como foi apresentado na dimensão coletiva, é cabível. O Supremo Tribunal Federal tem admitido com crescente generosidade os mais diversos institutos que logram lidar mais adequadamente com situações em que os direitos e interesses de determinadas coletividades estão sob risco de sofrer lesões graves. A título de exemplo, vem permitindo esta Suprema Corte a ampla utilização da ação de descumprimento de preceito fundamental, assim como do mandado de injunção coletivo. Este último, convém lembrar, foi aceito corajosamente por essa Corte já em 1994, muito antes, portanto, de sua expressa previsão legal, valendo lembrar o mandado de injunção 20/4 do Distrito Federal, de relatoria de nosso eminente decano, ministro Celso de Mello, em que este afirmou: a orientação jurisprudencial adotada pelo Supremo Tribunal Federal prestigia a doutrina que considera irrelevante para efeito de justificar a admissibilidade de ação injuncional coletiva a circunstância de inexistir previsão constitucional a respeito. Portanto, o excelentíssimo ministro, doutíssimo magistrado, nosso decano Celso de Mello, mesmo antes de qualquer positivação, mesmo antes de estar previsto no ordenamento legal pátrio, o ministro Celso de Mello já dava guarida nesse histórico pronunciamento ao mandado de injunção coletiva. Já o ministro Dias Toffoli conheceu em parte do HC coletivo, votando favoravelmente ao cabimento, no caso, mas manifestou preocupação quanto à abrangência do pedido. Conheço do habeas corpus, mas o conheço em parte, senhor presidente e eminente relator, por quê? Também indo à técnica. O habeas corpus precisa ter um impetrante. Pode ser qualquer cidadão, qualquer pessoa. Defensoria Pública, instituições de defesa dos direitos humanos, e estão presentes os legitimados, que inclusive foram à tribuna. Há de se ter ato coator. Os atos coatores estariam diluídos, de acordo com a inicial da impetração, em todas as instâncias do Poder Judiciário. Mas nós não podemos aqui, tecnicamente, conhecer diretamente
da impetração em relação a juízo de primeira instância e a tribunais locais ou regionais. Portanto, o conhecimento que eu tenho tecnicamente é, em parte, em relação àquele que, tecnicamente, nós temos a jurisdição para diretamente analisar eventual ilegalidade ou coação, que é o Superior Tribunal de Justiça. Mas adianto, desde logo, que isso não impede que, de ofício, tendo sido trazido o tema ao Supremo Tribunal Federal, que, de ofício, se implemente a impetração em relação aos demais juízos. Isso já o fiz monocraticamente, já o fiz aqui no colegiado. Para o ministro Gilmar Mendes, o caso em julgamento necessitava de coletivização. Portanto, me parece que nós temos um caso que necessita de uma coletivização diante desse divórcio que se estabeleceu, que é até compreensível, ou explicável, pelo menos. Diante da avalanche da criminalidade, na época, o decano da Corte, ministro Celso de Mello, defendeu o habeas corpus como remédio constitucional de altíssima relevância e o mais adequado para o caso em questão. Importantíssimo remédio constitucional, tão temido por regimes autocráticos, como o atesta o artigo 10 do infame ato institucional número 5 de 68, que é chegado o momento, senhor presidente, é chegado o momento de esta Corte, na linha deste passo significativo dado pelo eminente ministro e proposto pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, é chegado o momento de restaurar em plenitude as virtualidades desse notável remédio constitucional viabilizador da proteção jurisdicional das liberdades em nosso país. O presidente da turma, que na ocasião era o ministro Edson Fachin, acompanhou o voto do ministro Dias Toffoli quanto ao cabimento do HC coletivo, também conhecendo em parte quanto à abrangência. Sem adentrar no tema da concessão ou não de ofício, eis que isto, como disse o ministro Dias Toffoli, concerne ao mérito, e, obviamente, primeiro, como sou eu ocorrer e não poderia ser diferente, iremos aurir o voto do eminente ministro relator. Portanto, sem adentrar a essa questão, e Sua Excelência também não adentrou, apenas evidenciou que o não conhecimento, em parte, poderia ser superado pela concessão de ofício, eu estou me cingindo ao não conhecimento por esse argumento que, segundo eu depreendi, foi utilizado por Sua Excelência. E a análise final dos ministros da segunda turma do STF sobre esse importante processo você vai acompanhar no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já. Seja bem-vindo de volta ao Grande Julgamentos. E a partir de agora você acompanha a conclusão do julgamento da segunda turma, em que foi definida a conversão da prisão preventiva para a prisão domiciliar, que beneficia mulheres grávidas, mães de crianças com até 12 anos e mães de pessoas com deficiência. Veja só. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, citou dados do levantamento de informações penitenciárias, que demonstram que as mulheres presas passam por situações de privação que estão em desacordo com o texto constitucional. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem, mulheres, de 2017, entre aspas, a população absoluta de mulheres encarceradas no sistema penitenciário cresceu 567% entre os anos 2000 e 2014. Incremento muito superior ao da população masculina, que ainda assim aumentou os exagerados 220% no mesmo período, a demonstrar a tendência geral do aumento do encarceramento no Brasil.
Especificamente no tocante à prisão provisória, diz esse estudo, entre aspas, enquanto 52% das unidades masculinas são destinadas ao recolhimento de presos provisórios, apenas 27% das unidades femininas têm essa finalidade, apesar de 30,1% da população prisional feminina ser provisória. 30,1%. Nós já constatamos recentemente, mas talvez esses números estejam defasados, que, considerado o contingente geral dos presos, 25% aproximadamente dos presos são provisórios. As mulheres provisórias ultrapassam em mais de 5% este dado que tínhamos, pelo menos na época em que eu era presidente do CNJ. Mais graves, porém, são os dados sobre a infraestrutura relativa à maternidade no interior dos estabelecimentos prisionais, sobre os quais cabe apontar que, nos estabelecimentos femininos, apenas 34% dispõe de cela ou dormitório adequado para gestantes. Apenas 32% dispõe de berçário ou centro de referência materno e infantil. E apenas 5% dispõe de creche. Ricardo Lewandowski votou no sentido de conceder a ordem e ainda estendeu de ofício às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas algumas restrições que ele enumerou. Concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças, nos termos do artigo 2º do ECA, que é até 12 anos, sob sua guarda, relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais. Então, num primeiro passo, eu concedo a ordem para estas mulheres que estão aqui relacionadas nominalmente, enquanto perdurar tal condição. Não é um salvo-conduto ad aeternum e também não é algo que se faz de forma absolutamente discriminada e em abstrato. Eu estou excetuando, senhores ministros, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes, ou ainda em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentados pelos juízes que denegarem o benefício. O ministro Dias Toffoli acompanhou o relator. Estou a acompanhar o eminente relator, concedendo a ordem em relação ao Superior de Justiça, concedendo a ordem de ofício em relação às demais instâncias do Poder do Judiciário, na medida em que eu conheci da impetração em menor abrangência. O ministro Gilmar Mendes também acompanhou o relator, sugerindo ainda a inclusão das beneficiadas em programas de reinserção social, como o programa Começar de Novo, do Conselho Nacional de Justiça. Talvez se faça mister discutir algum tipo de programa de apoio ou de resgate social, porque devolvemos essas pessoas para o âmbito domiciliar, né? O Censo até disse que, em muitos casos, sequer essa configuração estará bem delineada, né? Diante da destruição mesmo do projeto familiar. Mas me parece que isso é um pouco impositivo. Quer dizer, do contrário, essas pessoas continuam reféns do próprio processo em que acabaram por se inserir. De modo que eu não sei, deveríamos talvez passar uma mensagem aos próprios tribunais no sentido de buscar apoio psicossocial para essas senhoras, não é? E eu lembrava, então, nesse ofício, a bem-sucedida experiência que nós tivemos no chamado projeto Começar de Novo. A ideia de que essas pessoas fossem inseridas em algum programa, né? Certamente haverá em alguns estados mais do que em outros, essa é uma realidade, mas é fundamental que a simples substituição do encarceramento por essas medidas, especialmente a prisão domiciliar, me parece que venha também acompanhado de algum tipo de suporte
O então decano Celso de Mello ratificou a importância da decisão nos termos do voto do relator para as crianças, que têm proteção garantida pela Constituição. O fato é que a proteção aos direitos da criança qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos da nossa ordem jurídica. E o adimplemento desses direitos, e são direitos muitas vezes de prestação positiva por parte do Estado, sem prejuízo, é claro, do concurso de sua família, como estabelece também o nosso ordenamento constitucional, mas impõe-se ao poder público a satisfação desse dever. E o Estado só se desincumbirá dessa obrigação criando condições objetivas que viabilizem em favor das crianças, com absoluta prioridade, o gozo pleno de determinados direitos, especialmente dessas crianças que nascem nas profundezas do cárcere. O ministro Edson Fachin, que na época era presidente da segunda turma, divergiu da maioria formada. Ele deferiu a ordem, porém ressaltou que, em seu entendimento, a análise deveria ser feita caso a caso. Peço toda a licença à maioria já formada para entender que não há como se deferir a ordem tal como requerida neste habeas corpus. É preciso reconhecer que, na linha do que suscitou o próprio Ministério Público, o artigo 318 do Código de Processo Penal comporta mais de uma interpretação. E, em meu entender, obviamente que submeto a esse colegiado, portanto, exponho que dessas interpretações, uma, a que acolhe o interesse primordial da infância, é a interpretação constitucionalmente conforme. E é nessa extensão que a ordem solicitada pode ser deferida. Por isso, e em conclusão, senhores ministros, ante o exposto, defiro a ordem de habeas corpus exclusivamente para dar interpretação conforme aos incisos 4º, 5º e 6º do artigo 318 do Código Penal, a fim de reconhecer como única interpretação constitucionalmente adequada a que condicione a substituição da prisão preventiva pela domiciliar à análise concreta, justificada e individualizada do melhor interesse da criança, sem revogação ou revisão automática das prisões preventivas já decretadas. E sugiro dar conhecimento ao CNJ para a adoção das providências cabíveis. Após o voto, ele proclamou o resultado, por maioria nos termos do relator, ministro Ricardo Lewandowski, que concedeu o habeas corpus coletivo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do eminente ministro relator Ricardo Lewandowski, concede a ordem, e aqui leio, ministro, a conclusão que reputo nuclear de Vossa Excelência. Concede a ordem nos termos do ministro relator, por maioria, vencido o ministro Edson Fachin, e assim determina-se a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças, nos termos do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob sua guarda, relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes, ou ainda em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício e nos termos das condicionantes acolhidas pelo voto do eminente relator. E chegamos ao final de mais um Grande Julgamentos. Você pode continuar acompanhando a nossa programação pela internet, no site da TV Justiça, ou ainda rever os programas no YouTube. Nosso canal é TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.